O texto começa assim, vou pedir que você faça uma leitura diferente agora comigo, dê uma atenção especial, por favor, tá bom? Procura a revelação de Deus no texto, da palavra, o texto que nós vamos ler agora aí. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, daqui a um ano, voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele, e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu por dentro, pensando, depois de velha, eu e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz, sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais, no ano que vem, voltarei a você, e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu dizendo, eu não estava rindo, mas o Senhor disse a ela, não diga isso, você bem sabe que riu. Amém, irmãos? Você crê que Deus quer falar com você? Vamos pedir a Deus por isso? Vamos, assim, você que está nos visitando, esse momento aqui para nós, aqui é um momento que nós acreditamos muito que Deus, que sabe todas as coisas, Ele fala conosco, né? E esse momento de orar agora é aquele momento que faz com que, ao sair daqui, você saia dizendo assim, Deus falou comigo, a palavra foi para mim, tá bom? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, se você puder orar por alguém também, ore, se você puder orar, ore por aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet. Acredite, é um número bem maior do que está aqui hoje, é um número muito grande. Ore, são pessoas que esperam a palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que palavra, Senhor, torna essa palavra muito clara para nós aqui, torna essa palavra uma palavra dirigida, Senhor. Traz essa palavra sobre a nossa vida, e que ela venha com poder transformador, que ela venha mudando maneiras na nossa vida. Traz sabedoria, Senhor. Meu Deus, não haja barreiras, resistências, para que a Tua palavra possa alcançar corações sábios, em nome de Jesus. Amém. Diga para alguém, Deus quer falar com você. Irmãos, a vida, ela não é e não pode ser nunca uma corrida de 100 metros, uma coisa curta. Não é, isso não é natural, né? A vida é uma maratona, ela é longa, irmãos. Eu profetizo isso sobre a sua vida, né? Só que as pessoas, elas vivem como se fosse uma corrida de 100 metros. Elas entram assim, torcendo para que tudo que for acabe logo, né? Porque ela não aguenta, ela não está aguentando. Um recordista mundial de 100 metros rasos, ele não aguentaria correr uma maratona, porque todo o treinamento dele é para explosão. É curto demais, ele tem que sair e acabar. Então ele treina para aquilo, ele tem ar para aquilo, ele tem preparo para aquilo, ele não pode ter obstáculo, porque ele não treinou obstáculos. Então tudo que ele tem é aquilo ali só, ele só tem aquele ar ali que ele sai
E 9 segundos e 58 é o máximo, ele não, daquilo ali, então ele vai chegar esgotado. Mas a vida, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma corrida longa, irmãos. E no meu caso vai ser uma corrida muito longa, em nome de Jesus, né? E aí, a minha palavra com você é que você precisa se preparar para você, da mesma maneira que você vai começar essa maratona, você vai terminar, né? Até o dia em que formos chamados de volta para casa, mas ali você vai dizer, eu completei a minha carreira, eu fiz tudo e guardei a minha fé, eu continuo ainda da mesma maneira, né? Nesses anos todos de evangelho, eu vi muita gente, que entrou na corrida, entrou assim, para viver como se fosse 100 metros rasos, sabe, irmãos? Começou assim, testemunhando, vai dando testemunho, e hoje não está nem aqui mais para testemunhar, né? Pessoas entraram assim, abraçando tudo, falando e tal, mas só tinham fôlego para uma temporada, não tinham fôlego para completar a carreira, não tinham forças para vencer. No livro de Apocalipse, fala que somente quem vencer herdará todas as coisas. Então você que está me ouvindo, a sua preocupação maior deveria ser chegar ao final, porque o importante da vida não é como você começa, mas como você termina, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas, amém? Então você precisa entender isso, que quanto mais você se preparar para essa maratona mais longa, mais abençoada, mais feliz será a sua caminhada, em nome de Jesus Cristo, amém? Alguém que é habilitado para longas distâncias, alguém que é habilitado para superar obstáculos, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fé, e eu queria falar sobre isso, hoje eu queria ministrar, começar o ano crendo, começar o ano assim, com o coração tomado de um ânimo, de uma força, de uma bateria, de alma carregada, que janeiro vai passar em nome de Jesus, e aí você fala que venha fevereiro, e que venha março, que é um mês extraordinário, março, gente, fantástico, cara, sim, pensa no mês de festas, março, mas depois passa março, não tem problema não, vem abril, irmãos, e vem setembro, e vem mês que vier, e alguém está dizendo assim, eu continuo crendo, o meu Redentor vive, aquele que se assenta no alto sublime trono, reina sobre a minha vida, a palavra permanece fiel. Eu estou ministrando isso na sua vida, e talvez você vai olhar do lado, e você vai ver pessoas com a língua para fora, dizendo, eu vou parar, e você não, e você cantando, subindo ladeira e cantando, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, como que te empurrando, dizendo, continua campeão, tenho planos com a sua vida, amém, irmãos? É outra coisa, e eu queria ministrar isso, começar o ano desse jeito, começar o ano liberando palavras de fé, liberando mesmo, dizendo, tudo vai bem, em nome de Jesus, né? Falando mesmo, abrindo, não, esse ano, em nome de Jesus, esse ano vai ser, e quem olha do lado acha até uma loucura, porque a nossa fé de certa forma é loucura, porque ela vai contra tudo que está aparentemente, ela vai contra. Imagina alguém dizendo, esse ano vai ser o melhor da minha vida, dos que já foram, esse ano eu vou viver algo surpreendente de Deus, e a pessoa querendo entender, mas de onde você está tirando isso? Eu estou tirando porque a palavra permanece a mesma, Deus continua o mesmo, e eu decidi crer, eu me abri para crer, que eu vou superar,
Se você trabalha com alvos e metas, e eu queria aqui dizer a você que você tenha metas atingidas e ultrapassadas, e que você estica isso, para Deus nada é impossível. Para Deus não há algo que surpreenda a Deus. E Deus faz uma promessa a Abraão, ele tem 75 anos de idade, e Deus fala com ele, dizendo a ele: você vai ser pai de uma nação, você vai ser pai de multidão, né? Você vai ter muitos filhos. E agora nós estamos lendo o texto, o que está acontecendo agora, o que eu estou lendo, acabei de ler para você, ele está com 99 anos. E 3 anjos aparecem, começam um diálogo, começam a falar, e a mulher está quieta na tenda, ouvindo, e um anjo então diz: Abraão, chegou o teu tempo. Esse ano é o ano em que eu vou voltar aqui, e a sua mulher vai dar luz a um filho. Eu queria que agora você olhasse para mim, e eu falando assim, talvez você não consiga criar essa imagem, mas seria importante você criar uma imagem de uma mulher casada com um homem já idoso, e ela também idosa, e ali por alguns segundos passa na mente dela, ela tendo uma relação com o marido, e ela com uma barriga, né? Já no final, a Daniela acho que não está aqui hoje, né? Assim que você já viu a mulher grávida, quando está no final, ela fica, parece que segurando a barriga, né? Alguns homens fazem isso também, mas é outra coisa, né? E às vezes aqui nas costas, assim, e ela, talvez ela tenha visto algo assim, passou rápido, né? Ela fazendo assim para Abraão, ela riu, falou: só pode ser brincadeira, como é que vai ser um negócio desse, cara? Não tem jeito. Olha, eu tenho falado aqui, irmãos, tem gente que nem lembra que eu falei, eu tenho falado aqui, esse ano vai ser o ano do novo de Deus sobre a sua vida. Só que eu falo isso na sua cabeça, assim, em segundos, é coisa assim mesmo, relâmpago assim, igual esse flash que deu agora há pouco, né? Assim, é rápido, passa assim, que você, na sua cabeça, fala assim: não tem como acontecer nada novo na minha vida. Assim, passa muito rápido, assim, não, como assim ele está falando novo? O que pode ainda ser novo na minha vida? O que pode ainda ser novo na minha vida? Eu queria dizer para você, que quando Deus dá a Jó filhos novamente, diz assim, que em toda a terra não houve filhas tão lindas quanto as filhas dele. Quando Deus traz a Jó de volta aos seus bens, traz em dobro. Então, até para quem acha que assim a esperança se foi, há esperança para a árvore cortada, jogada no chão. Então eu estou aqui dizendo para você, talvez o final da sua festa, só sobrou água, faz tempo que a alegria acabou, faz tempo, pastor, faz tempo que eu não vejo nada assim recomeçar. Pastor, olha, o que eu já ouvi de conversa, olha, pastor, já me falaram em muitas coisas, eu estou jogando aberto, eu não consigo acreditar que algo assim vai acontecer. E aí o anjo fala assim: por que você está rindo? E a pergunta que você tem que responder para eu continuar a mensagem é essa: alguma coisa difícil para Deus? Pergunta para alguém do lado se alguma coisa que Deus não consiga. Tema de hoje: começar o ano crendo de todo o coração, crer que algo vai acontecer em nome de Jesus. E eu queria aqui ministrar uma palavra para você, para te levar a acreditar quando você não estiver dentro de uma igreja, para você continuar crendo, sem que eu fique aqui gritando para você: Deus vai operar, Deus vai fazer. Você não vai ouvir a minha voz falando isso, você vai ouvir a voz de Deus falando com você, né? Então eu queria ministrar, queria ter um tempo aqui de estudar algo com você aqui. Então, como fazer para começar o ano crendo?
Como assim, puxa, deu tudo errado, 2018, pastor, não faz ideia quanto piorou a minha situação, né? O senhor não imagina se eu contar aqui quanto piorou a minha situação. Louvado seja Deus. Ficou difícil para você, mas não ficou difícil para Deus, né? Então, primeira coisa que eu quero falar com você: como eu faço para crer nesse ano? Como é que eu faço para começar a ter isso no meu coração? Primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Atos capítulo 14, eu vou pedir que você olhe para o telão, versículo 8 e 10. Atos 14, 8 e 10. Enquanto eles estavam em Listra, ouça esse texto, por favor. Encontraram um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e que por isso nunca tinha andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. O homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. Amém? Você não vai conseguir, e eu posso ficar aqui ministrando essa palavra, você não vai conseguir fazer a maratona de 365 dias, 12 meses, você não vai conseguir olhar para os atoleiros da vida, para as ladeiras que vão aparecer durante os seus dias, se você não ouvir, se você não procurar dar ouvidos à fé, a toda a palavra de fé. A fé, ela vai entrando e ocupando espaço por ouvidos que ouvem. Quem tem ouvidos, ouça. E você precisa então fechar os seus ouvidos para qualquer outra coisa, porque este ano eu vou crer mais do que eu já tenho crido. Esse ano eu quero crer de todo o meu coração que eu vou viver o novo de Deus, e o que eu vou viver é tão grande que a minha fé também terá que ser assim. Então eu quero abrir os meus ouvidos e eu quero ouvir. E Paulo estava pregando, um homem, tenta imaginar, um homem aleijado, nunca andou na vida, nunca, já nasceu daquele jeito, naquela condição, mas ele estava como você está para mim agora aqui, o olho não pisca, e você está deixando a palavra entrar no seu coração, você está ouvindo, e algo começa a acontecer no seu corpo. É palavra, ela vai entrando, e ela vai impulsionando você. E Paulo estava assim pregando, e Paulo viu. Às vezes eu falo para algumas pessoas, muito para visitante, né? Eu falo assim, às vezes uma pessoa da nossa comunidade traz um visitante, e depois eu falo assim: poxa, aquela pessoa que você trouxe, gostou? Gostou, pastor. Eu falo: poxa, a pessoa estava prestando tanta atenção na palavra, porque daqui dá para ver, que você não está preocupado se vai para a pizzaria depois do culto, que você está dando atenção ao que Deus está falando com a sua vida, porque é crucial o que Deus está falando com você, né? Eu estava um dia pregando aqui na Carisma, e foi um sábado, eu estava pregando, veio um povo de fora aqui na Carisma, e eles vieram para participar de um culto. Eles queriam ter um culto aqui, nós tivemos um culto no sábado. O povo da nossa igreja não veio, poucas pessoas vieram, mas assim, encheu a igreja aqui. E naquele dia eu falei sobre a linha do impossível. E no que eu estava aqui pregando e falando, eu contei a história de uma pessoa que ganhou o carro num sorteio de supermercado. Mas eu contei a história dessa pessoa. Eu contei e terminei a pregação, orei com as pessoas e tal. Uma pessoa que estava aqui foi para casa com aquilo, com aquela. Falou: mas como assim? Como é que é isso? E foi para casa.
Um dia, saindo do ensaio do coral da igreja dela, chovendo, ela no ponto de ônibus, ela falou com Deus, ela disse assim: Deus, aquele dia o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, e eu estou aqui dizendo, eu acredito que o Senhor pode me dar um carro, Senhor, me dá um carro. E ela estava no ponto de ônibus, sozinha mesmo, e ela falou: Senhor, 4 portas, vidro elétrico. E foi falando com Deus, falou: o Senhor falou, eu acredito, o Senhor pode me dar um carro, 4 portas, Senhor, 0.0, econômico, o Senhor pode dar tudo elétrico, Senhor, tudo. E o busão veio, foi embora de ônibus. Um dia ela estava numa reunião de oração, o pessoal estava orando, e ela compartilhou com a igreja, ali com o povo que estava orando, e ela falou assim: irmãos, orem comigo, eu estou orando por um carro, eu estou orando por um carro. E os irmãos, amém, amém, oraram. Esse amém de crente é uma coisa terrível. E oraram com ela, amém, louvado seja Deus por isso, oraram. Passou um tempo, numa das reuniões de oração, que lá tem sempre, uma pessoa falou assim, chegou e falou assim: olha, onde está aquela mulher que falou do carro? Ela falou: ela está lá, está orando, está lá. Pô, diga a ela que o carro chegou. Aí a pessoa foi e falou para ela: irmã, olha, o irmão Fabrício liberou uma palavra na sua vida, disse que seu carro chegou. Ela falou: aleluia, aleluia, e continuou orando. Passou, foi passando a oração, foi passando. O cara de novo falou: olha, você não falou para ela que o carro chegou? Eu falei, ela falou aleluia. Falou: mas então fala para ela que o carro chegou, o carro está aí na porta. Ele era dono de concessionária, e quando ele ouviu quando a moça abriu o coração e falou: estou orando por um carro, Deus tocou no coração dele. E ele deu um carro para ela, 1.0, prata, 4 portas, vidro elétrico. Aí, na outra semana que ela ganhou o carro, eu estive em São Paulo, cheguei em São Paulo lá tal, encontrei com a pessoa, e ela disse assim para mim: eu atravessei a linha do impossível, Deus me deu, né? Eu estou falando porque eu estou falando aqui com você e talvez você não esteja ouvindo. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida, algo novo vai acontecer. Aquilo que está sendo comum, está virando água já, está perdendo alegria já, está assim, perdendo cor já, você está meio desgastado já. Eu quero dizer algo a você: Deus guardou vinho novo, Deus guardou um tempo novo sobre a sua vida. Você precisa encher seu coração. Eu vou viver algo novo de Deus, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Com 50 anos de idade eu vou viver algo novo de Deus, em nome de Jesus. Vou recomeçar, vou viver experiências de Deus como um garoto apaixonado pelo Senhor. Vou viver, vou ganhar almas para Cristo, vou viver. Vou pastorear uma igreja grande, vou pregar a palavra, Deus vai me surpreender, irmãos. Diga amém, pelo amor de Deus. Se você não diz amém na sua vida, fala na minha, eu recebo. Como? Ouça, irmãos, vai ouvindo, palavra. Um dia, eu acho que eu contei isso aqui, tenho certeza que eu contei. Eu estava me levaram para uma comemoração, me levaram num Outback, lá em Alphaville, me levaram. E lugar escuro, tem gente que gosta. Lugar escuro, tudo escuro. Meu Deus, eu cheguei no lugar, falei: gente, não tem luz. E é caro desse jeito, né? E aí eu fui ao banheiro. Falei: eu vou ao banheiro. Fui ao banheiro. O pessoal estava sentado, minha esposa estava sentada, fui ao banheiro. Estou no banheiro, tinha um homem lá no banheiro. Lá. O homem vira para mim e fala assim: eu durmo com o senhor toda noite. Eu falei: que isso? Ele falou: você não é o Vanderlei Canuto? Eu falei: sou. Ah, eu assisto no YouTube, eu ponho lá, até durmo assistindo. Falei: ó,
Você está rindo? Imagina você num lugar assim, que hoje o negócio de azul e rosa está esquisito demais isso aí. Eu pus verde, eu não quero saber esse negócio. Eu pus verde. E aí ele me levou na mesa dele, e a Eloíde assim, falando assim, olha lá, já errou a mesa. Aí ele falou, não, errei a mesa. Ele me levou na mesa dele lá para conhecer, para cumprimentar, né? Ouve, irmãos, ouve, vai ouvindo, põe a palavra. Irmãos, eu tenho irmãos que eu tenho uma comunhão de pastores, e eu ouço pregações, às vezes 10 vezes. Tem irmãos que recebem o mando, olha, assiste aí, ó, já assisti 5 vezes. Os homens aqui se reúnem para assistir pregação comigo aqui, e eu falo para eles, irmãos, é a 6ª vez que eu estou ouvindo essa palavra, porque Deus tocou no meu coração, e eu quero me encher desta palavra. Então a fé vem pelo ouvir. 2, não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante, tá bom? Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 8. Estou falando de Elias, tá bom? Elias, tomando o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas do rio Jordão, e elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Essa é a prática de Elias, isso foi o que Elias fez. Agora eu vou ler já imediatamente a prática de Eliseu. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 13 e 14. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Elias passou a seco para a outra margem. Fala para alguém do lado assim, funciona. Funciona. Que tal orar? Funciona, irmãos. Eu já vi febre colocando a mão no corpo de uma pessoa. Eu já vi a temperatura corporal da pessoa, ela ir esfriando. Eu já vi isso. De você sentir na mão a temperatura ali quente, você chegava até com a mão perto, a temperatura quente, e você começar a orar, e a temperatura ir retrocedendo e retrocedendo, Deus opera. Me lembro de um dos momentos, ainda criança, Renan criança ainda, a bronquite tão forte na vida dele, e a Eloíde já cansada, e deitou o Renan na cama, e o Renan sem respirar, tudo fechado, e nós então colocamos as mãos sobre ele, começamos a orar, quando o Renan deu uma chupada assim, desobstruiu, e ele dormiu. Funciona. Comece a praticar pequenas coisas, comece a orar ali naquele momento. Talvez o seu marido diga, hoje eu acordei e eu não estou bem, vem cá, eu quero orar com você. Talvez a sua esposa diga, bem, eu não sei, não estou me sentindo bem. Comece a pôr em prática, venha cá, eu quero orar com você. Uma mulher começou a passar, a esposa de um pastor, começou a passar mal de madrugada, e o pastor desesperado ali via a esposa gritando com dor, e ele disse para ela, bem, você quer que eu vá chamar alguém para orar por você? E ela virou para ele e disse assim, por favor, não me faça acreditar que você não é essa pessoa. Venha cá você, impõe as mãos sobre a minha vida e ore, e Deus vai me curar. Pratica, irmãos, pratica a oração da madrugada, pratica a oração da noite, pratica, irmãos, entrar num propósito de oração, até ver se cumprir o que Deus tem para a sua vida. Pratica, irmãos, pratica chamar pessoas e falar, eu quero orar por você, Deus vai operar algo aqui. Alguém aqui acredita nisso? A Bíblia diz assim, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. E eu vou pedir agora no atrevimento, toca em alguém e ore por essa pessoa em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Se você crê, ora, toca mesmo aí como alguém que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua vida, e eu quero que você ore, porque a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor Deus me ungiu para ordenar acerca dos tristes que recebam óleo de alegria,
alegria, para ordenar que recebam veste de louvor, em vez de espírito angustiado, para ordenar acerca dos tristes que recebam óleo de alegria, para ordenar aos presos que sejam libertos. Impõe as mãos e ore aí. Se você crê, diga em nome de Jesus: tempo de Deus na sua vida, tempo de superação, tempo de vitória na sua vida. Será conforme você crê, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala para a pessoa ao lado assim: eu creio nisso. Aleluia. Aplauda mesmo. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é tremendo. 3, não ande conforme você vê, não, ande pela fé. Ande pela fé. Lucas capítulo 17, versículo 12 a 14, ouça. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Rapidamente, o sacerdote examinava o leproso, cheiro e vista, e o sacerdote gritava: limpo, purificado está. Toda a sociedade reconhecia isso. Aquele homem não precisava gritar mais: leproso, leproso, ele não precisava mais, porque o sacerdote havia liberado sobre ele uma palavra, confirmando a cura. 10 leprosos, Jesus a uma certa distância diz a eles: vão ao sacerdote, ele vai examinar vocês e vai confirmar o que Deus está fazendo na sua vida. E eu queria só chamar a sua atenção: 10 leprosos caminhando. Se você já leu algo na Bíblia, diz que um leproso chegava a se coçar com um caco de telha. Que um leproso, ele envolvia-se muitas vezes até para segurar partes do seu corpo de pele. Então era algo visivelmente horrível de ver. 10 leprosos caminhando junto, e ali você cantando uma música, né? Dizendo: eu creio. Aí você dá uma olhadinha do lado, e o cara está sangrando, e o cara está se coçando, e você fala: meu Deus, ninguém foi curado, nenhum ainda, 10, nenhum. E você vai olhando aquilo, e aquilo vai te afetando. Mas algo aconteceu com esses 10 leprosos, porque eles não andaram por vistas, e no meio do caminho eles foram curados. E eu queria assim falar para você, começar o ano crendo. Eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, muito além daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, daquilo que eu desejo. Eu me recuso a olhar, porque o Deus que eu sirvo, Ele trabalha no secreto, no invisível. Deus está fazendo, eu não estou conseguindo ver, mas eu creio que Ele está fazendo. Se recuse. Quando nosso filho cresceu, e nós vivíamos pregando a fé, e a primeira vez que ele apareceu dizendo que sentia dor, e nós perguntamos: onde é, Renan? E ele falava: aqui atrás. Eu olhava para ela, ela olhava assim, e nós não falávamos que era rim, nós não falávamos, porque quando ele foi gerado no ventre, os rins não funcionavam, e ele foi curado no parto. Então nós não falávamos que era um rim, dor nas costas, alguma coisa, e aquilo do jeito que vinha, ia embora, queria chamar a nossa atenção, queria roubar um milagre que havíamos recebido. Nós recusávamos a olhar aquilo, e nós transportávamos aquilo que Deus já tinha feito.
Estou ensinando algo a você. Talvez esse ano você vai ver muitas coisas, você vai ver situações contrárias, você vai ver assim, pastor, eu pensei que fosse melhorar, mas algo está, não olhe para isso, Deus está trabalhando. Não olhe o tamanho do gigante, deixe ele se apresentar, deixe ele carregar a lança dele, deixa ele gritar. Maior é aquele que está sobre a sua vida do que aquele que está no mundo. Muito mais são os que estão conosco agora mesmo. Se você pudesse fechar os teus olhos e ir a um novo nível de fé e ver a anjos de Deus que estão acampados ao redor da sua vida. Há anjos de Deus sobre a sua vida, há anjos que Deus já ordenou acerca dos teus filhos, estão lá guardando e tendo livramento, e você, mas quando eles virão à igreja? No tempo de Deus eles vão entrar. Por ora Deus está sustentando a vida, por ora Deus está livrando da morte, por ora Deus está guardando de cicatriz, Deus está guardando, para o tempo certo, para o tempo determinado, em que todo joelho se dobrará, seus filhos se dobrarão diante do Senhor. Deus vai colocar uma alma, Deus vai colocar um coração, que uma palavra só vai quebrar, e eles vão entregar a vida a Jesus. É assim? Estou querendo aqui abrir minha boca e falar de emprego. Veja uma porta aberta, meu irmão. Veja uma porta aberta, meu irmão. Busque, Senhor, me mostra uma porta aberta, me mostra. Sonhe com isso, acorde, Deus vai te dar um sonho. Pastor, eu vi, não ande, eu vi, pastor, eu vi. Era uma porta que abria, eu não consegui ver o lugar, mas eu vi uma porta aberta. Não ande, irmãos, pelas circunstâncias, não ande por isso, recuse. Essa é a nossa loucura. Essa é a loucura de alguém que fala assim: vocês, os crentes, vocês são meio esquisitos, vocês são loucos. Nós somos, porque o nosso Deus é invisível, mas é real. O nosso Deus, eu não consigo, ele não vejo, mas ele está aqui. Ele está aí. Ele está e ele pode todas as coisas. Você crê nisso? Vamos terminar? Vou terminar aqui. Eu queria ver com você como anda a sua fé. Como você definiria a sua fé hoje? Se eu chamar você de incrédulo, você fica bravo? Fala para a pessoa lá assim: não seja incrédulo. Você falar isso para um crente, eu falei assim: eu não sou? Pior você falar, está amarrado. Como está amarrado o quê? Queima o quê? Né? O que define um incrédulo é o desespero. E desespero é perder a paciência com irritação. O que define uma pessoa que ela não consegue acreditar é desespero. Ela se perde. Ontem já era tarde, eu fui estudar um pouco, fui ler, eu queria ler, né? E o meu computador, eu abro, já liga, né? Assim, eu abro e o Facebook estava aberto, e aí a pessoa vê que eu estou online e já escreve, né? E aí uma pessoa escreveu: pastor, o senhor está aí? E eu escrevi para ela assim: não estou aqui. Mas aí, pastor, eu perdi o chão. Aí você fica apavorado como pastor, né? Mas vamos orar por isso, vamos orar. Eu queria ministrar algo aqui na sua vida. Não seja incrédulo. Deus está fazendo. Espere um pouco mais. Vai dormir, meu irmão. Vai dormir. O choro tem prazo na sua vida. Vai dormir, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. O que é seu está guardado, meu irmão. Deus vai te honrar, porque tem nome e endereço.
O que é seu, vai dormir, vai descansar, vai descansar. E quando te perguntarem, diga: estou nas mãos de um Deus que é vivo. Ele está trabalhando. Não entra em desespero, recusa o desespero. Acorda Jesus do seu barco, acorda Ele, dá as mãos para Ele, anda com Ele, fica com Ele. Não deixa Jesus dormir no seu barco, não, para você ficar tirando água. Não, acorde, chame por Ele, grite por Ele, chame por Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não entre em desespero. O que define um incrédulo é que ele só acredita depois que acontece. Depois que acontece, ele entra na igreja dando cambalhota, falando em línguas. Como é que fala aí não é tiro, da rajada de línguas estranhas. Porque ele está, a onda está favorável, aí ele está assim também. Irmãos, uma pessoa que ela tem fé, mesmo que nada esteja acontecendo, você vai olhar para ela, ela está cantando, e você fica assim: que é isso? Ele fala assim: é porque ainda não chegou o tempo de Deus em me abençoar, só estou esperando, no tempo determinado, tudo se cumprirá. Deus é fiel. Fé pequena, o que define uma fé pequena é que a pessoa consegue acreditar, mas não demora muito, passa. Ela não consegue, ela vai. O que define uma fé pequena? Ela consegue acreditar para os outros. Ela consegue até, se você falar: olha aí, a pessoa do seu lado levantou a mão, impõe as mãos, ela impõe as mãos e começa a orar. Você fica até impressionado, que ela ora mesmo, e tal. Agora põe a mão em você e ora. Ela fica assim. Ela não consegue. Não é suficiente para ela. Para os outros porque se der certo, não deu, o problema dele. Agora para você já tem medo. Aí você quer que o pastor ore. Se eu falar para você que a sua oração e a minha é igual. Como assim é igual, pastor? Quer ver como é que eu oro? Pai, em nome de Jesus. Como é que você ora? Amantíssimo Deus e nosso Pai do Senhor. E no final você vai ter que falar: em nome de Jesus. É igual. É igual. Porque é o nome de Jesus que abre o céu. É o nome de Jesus que abre a sala do trono. Não é a minha, não é a sua, não é o meu jeito, não é o seu. Uma coisa eu digo: a um coração quebrantado, Deus não rejeita. É isso, é igual. Fé grande, o que define uma fé grande é alguém que persevera, busca, acredita, não larga, não arreda, permanece. Você fala: meu Deus, essa pessoa tem fé. Se ela está no hospital, ela continua crendo. E no hospital ela quer pregar. Você não veio para se tratar? Mas já que eu estou aqui, prega, fala, ora. Porque ela crê que quem está cuidando da vida dela é maior, não está preso no hospital. Ela crê, em todo tempo ela crê. Acorda crendo e vai dormir crendo. Acorda com chuva crendo. Vai dormir, se estiver chovendo, ela crê que Deus é que está guardando todas as coisas. É uma fé grande. E por último eu queria falar fé na promessa, e aqui eu termino. Fala para a pessoa assim: tem uma promessa de Deus para a sua vida. Eu vou terminar aqui, começar o ano crendo. E eu queria só parar aqui agora, eu termino. Crer numa promessa de Deus para a sua vida. Crer. Irmãos, eu hoje, graças a Deus, falo isso assim, repartindo a minha vida com você. Hoje, há umas certezas no meu coração, uma firmeza no meu coração, que Deus é comigo, irmãos.
Deus está comigo. Às vezes, eu estou pregando assim e vem alguém e fala assim: pastor, eu vi uma mão atrás do senhor. O senhor estava pregando e eu vi uma mão. Eu não vi. Queria ter visto. Acho que se eu visse, eu até parava o culto na hora. E a pessoa, mas eu vi uma mão assim atrás do senhor. Um dia eu estava pregando, uma pessoa falou: pastor, o senhor estava pregando e tinham lobos, mas estavam todos dentro de uma jaula. E eles olhavam e rangiam e faziam, mas estavam tudo numa jaula. E o senhor pregando, o senhor nem reparava, o senhor estava assim, e eu olhando, a pessoa falou, e eu olhando, e eu ficava assim: gente, será que ele não está vendo? Será que ele não está ouvindo o barulho dos lobos e tal? Eu sei que Deus é comigo. Por onde quer que eu andar, eu sei que Deus é comigo. A mão de Deus me guardará. Onde eu for, onde eu estiver. Estava voltando de São Paulo, cansado, irmãos, cansado de noite, naquele pensamento: paro para descansar, não paro, não paro, vontade de chegar logo em casa. Coloquei uma pregação para ouvir no carro assim, peguei o celular, cliquei e ouvi a pregação, e o pastor estava pregando, e num determinado momento da pregação ele falou assim: sabe quais são as maiores causas de morte entre pastores? Eu quase desliguei, falei: não quero saber, não quero saber. E aí ele falou: suicídio, acidente de carro. Falei: alguém está precisando ouvir isso, não sou eu, em nome de Jesus, né? Que isso? Meu olho assim quase apagando no carro, acidente de carro. Aí você olha para mim, irmãos, é como se eu sentisse que o meu carona não dorme, o meu carona é forte, o meu carona guarda, e quando eu tenho que parar, ele manda eu parar. Pare, ele cuida de mim, ele cuida de mim. Essa certeza eu tenho. Há uma promessa de Deus: não morrerei até que ela se cumpra. Deus guardará, me sustentará, para ver os filhos dos meus filhos, porque o justo viverá para ver o filho dos seus filhos. Uma promessa. Então, eu queria levar você a esse ano começar não como incrédulo, não como alguém que a fé está pequena, rejeite isso. Fé grande, amém? Mas que tal você começar esse ano com uma promessa estampada, que venha meses e meses e meses, verão, outono, primavera, inverno, venha o que vier, a promessa, ela se cumprirá. Em 2019, o ano em que Deus transformará água em vinho na minha vida, o ano em que viverei o novo de Deus na minha vida, eu creio. Queria ministrar isso na sua vida hoje, queria mesmo. Amém? Fica de pé.